Oi, começou mais um, hein? A gente está num lugar muito especial que eu já vou te mostrar, mas antes de qualquer coisa, se inscreve, deixa o seu like. A gente vai falar sobre como esse país onde a gente está foi o grande responsável pela derrota de Hitler. Como esse país foi o grande responsável pelos nazistas acabarem na Segunda Guerra. Como esse país onde a gente está derrotou a Alemanha. No caminho de volta dos vulcões, a gente resolveu parar aqui nessa mesquita, que é muito bonita. Muito bonita. Vou mostrar pra vocês já. Essa mesquita, ela é importante, primeiro, pra religião, porque um descendente direto de Maomé foi enterrado aqui. Então, religiosamente, né, para um muçulmano, isso é de extrema importância. E ela tem também uma importância cultural, porque a arquitetura dela é muito bonita, é muito cheia de detalhes, muita coisa preservada e intencional, né? Olha isso, cara! E tem muitos muçulmanos de vários lugares do mundo que vêm visitar essa mesquita justamente para adorar, reverenciar o familiar enterrado aqui de Mohamed, não é? Tá certo, Mohamed, pode ser Maomé também, os dois estão certos. Maomé. Além disso, tem importância histórica, porque essa mesquita, ela tá envolvida numa polêmica histórica. Quando a União Soviética assumiu o comando aqui do Azerbaijão, eles tiveram uma política diferente do Império Russo. O Império Russo deixava cada lugar ter a sua religião tranquilamente, né? Aqui, como a gente sabe, é um país de maioria muçulmana. Não é oficialmente muçulmano, mas a maioria é. Só que quando a União Soviética assumiu, a postura era de não religião. Era um Estado sem religião. E aí, o que acontece? Teve uma pessoa, um político específico, que ordenou começar a destruir as mesquitas e as igrejas. E aí isso causou um bafafá muito grande. E por causa da destruição dessa mesquita aqui, em, se eu não me engano, 1936, esse cara foi tirado do posto e foi isolado na Sibéria durante 20 anos. E a desculpa dele era a seguinte: já que a gente é um Estado sem religião, não tem motivo manter igreja, mesquita e tal. Só que, o que acontece? O governo queria manter esses lugares porque eles têm importância histórica, né? Tem importância de arquitetura, importância cultural, faz parte, mesmo que a religião não esteja envolvida. Mano, e olha o que aconteceu, né? Tá muito quente. E aí eles pediram pra gente vestir essas saias pra poder, assim, idiota a gente, né? Devia ter respeitado, né? Que é um local sagrado pra muita gente e tal, estão vestindo. Olha isso, de frente para a mesquita tem um cemitério. Caramba. E um negócio curioso a respeito de cemitério perto de mesquita, né? Tem a ver com algumas coisas, né? Primeiro que o Islã não tem uma visão de medo ou de impureza, né? Ou de espíritos vagando por aí, né? Em relação aos mortos, né? Na verdade, os mortos você tem que levar, de acordo com o Islã, você tem que levar em consideração, você tem que ter respeito pela memória das pessoas que já morreram, né? E aí entra a segunda questão, que por isso também você ser enterrado perto da mesquita, no caso sempre tem, né, cemitério perto de mesquita, ou é muito comum ter, denota status social, né? Denota que você tem uma grana boa para conseguir ser enterrado ali e ter reverência prestada em relação a você, né? Oi! Oi, a gente chegou agora aqui que é o lugar da primeira extração de óleo, de petróleo do mundo, cara. Então aqui, ó, essa estrutura toda aqui de madeira, ela foi o primeiro lugar que se extraíram petróleo debaixo da terra, né? Lá do fundo, porque antes pegavam apenas o que estava na superfície. Hoje a gente já tem aquelas máquinas mais modernas, como aquela ali, que é igual essa de madeira,
Só que acho que ela deve ser de ferro, sei lá. Que tá funcionando, inclusive, até hoje, no meio da cidade aqui. E aí, o interessante disso tudo é que o Bonito, que foi a pessoa que teve a ideia de fazer isso aqui, foi o Nobel. O famoso Nobel da dinamite. Do prêmio Nobel, né? E do prêmio Nobel, claro. E a riqueza dele, ele conseguiu através dessas extrações de petróleo, de litro? De toneladas por dia. 1 milhão de toneladas. E aí, ó, aquela bebezinha ali que eu falei, né, que agora é a moderna, ela tira 1 milhão de tonelada de petróleo por dia. Isso estando no meio da cidade. No meio da cidade. Isso que tem essa, aí tem uma outra ali. Nesse lugar aqui, né, tem mais 2 ali. Isso é o que eu consigo ver, mas é muito, cara. Esse, acho que tem outra ali. Esse país, assim, ó, é o país do petróleo. Agora, a pergunta é por que isso é relevante? Normalmente não seria, né? Mas é relevante para o tema que a gente está tratando hoje aqui, que é o fato desse país ser o responsável pela derrota de Hitler, dos nazistas e da Alemanha do Terceiro Reich, lá na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, aqui já era parte da União Soviética. E a Alemanha e a União Soviética fizeram um pacto de não agressão, ou seja, um não podia invadir e guerrear contra o outro. Isso aí estava assinado, os dois fizeram o juramento do dedinho. Aí aconteceu a Segunda Guerra e pá. Só que aí o que o Hitler percebeu? No espaço que ele tinha ali na Europa, ele não tinha petróleo suficiente para ganhar a guerra. Ele sabia que não ia ganhar a guerra. O que ele falou? Vou invadir o Azerbaijão. Vou lá para Baku, atravessar o Cáucaso. E aí eu consigo, controlando o petróleo do mundo, eu consigo controlar a guerra e ganhar ela, né? Porque eles tinham poder militar, só não tinham petróleo. E daí? O que é de relevante nisso é que o Hitler não cumpriu o combinado. Ele invadiu a União Soviética justamente para conseguir esse petróleo aqui de Baku. Só que a União Soviética não esperava por causa do bendito do acordo. E aí que, se você for contar da guerra toda, né, todos os anos da guerra, de cada 10 pessoas que morreram, 8 eram soviéticas. Combatentes ou não, 8 são soviéticas justamente porque eles não esperavam essa invasão de Hitler. Porém, eles bateram no peito e falaram, beleza, você entrou, só que também você não sai. E o que para Hitler duraria semanas, durou anos. E desgastou demais a Alemanha. Esse foi o primeiro motivo deles perderem a guerra. Mais ou menos 70% do combustível de todo o petróleo usado na Segunda Guerra Mundial veio daqui de Baku, veio do Azerbaijão. Isso que eles produziram, tipo, 46, além do petróleo cru, produziram, né, uns 46 tipos de combustível para avião, para carro, para tanque, para o caramba todo. Inclusive, eles desenvolveram uma fórmula melhor que a fórmula que a gente conhece hoje de coquetel Molotov baseado em petróleo. Só o Azerbaijão mandou para os exércitos soviéticos 97 milhões de toneladas de barris de petróleo. Então, o terceiro motivo para eles serem responsáveis pelo fim da guerra é que, além de enviar petróleo, tecnologia e combatentes, eles eram parte da União Soviética. E quem ganhou a guerra de fato foi a União Soviética, porque Hitler, quando invadiu a União Soviética, não conseguiu passar o Cáucaso. Acabou que eles nem conseguiram chegar no Azerbaijão. E como a guerra não tinha chegado até aqui, muitos hospitais receberam feridos e ajudaram também nessa questão, né, de logística, né, de saúde humanitária aí. E no fim, a gente acaba sendo convencido de que os Estados Unidos ganharam a guerra, só que na verdade eles chegaram no final. Eles podem até ter acabado com o Japão, mas não com a Alemanha. E ó, mais resquícios da União Soviética. Várias medalhas de guerra e de condecoração, enfim. Aqui, ó, bem pertinho das Flame Towers, é só atravessar a rua que chega lá, né? Tem gente que gosta de subir até lá em Simão, no bar,
e ver a vista toda de cima e tal, mas a gente não faz questão não. Olha só, memórias soviéticas. E o que aconteceu foi que em 1992 já tinha aí, né, um burburinho para derrubar a União Soviética, e aqui era uma coisa muito forte, financiado por países que fazem parte da OTAN, por exemplo. Começou uma coisa muito forte aqui e inflamou muito. E aí o que aconteceu foi que o Exército Vermelho o Exército da União Soviética decidiu intervir para tentar apaziguar. Eles conseguiram, porém isso só piorou a situação. A entrada deles aqui fez ficar o negócio sair do controle e houveram muitas mortes, e são dessas pessoas que estão aqui nesse memorial desse que eles chamam de Janeiro Negro. No fim, é um cemitério, né, que virou um memorial. E é um cemitério bem diferente, né, porque eles vão ser apenas esses túmulos, mas tá no meio da cidade, assim, né. Enfim, é um memorial e é bem extenso, ó. Vai até lá o fim da rua, né, são 2 fileiras, né, de túmulos que tem, mas foi bastante gente, hein? E ó, dá pra ver que ainda vem pessoas, né, pra trazer flores, fazer as suas homenagens, né? Até porque, né, gente, não tem muito tempo que isso aconteceu. 92? Pô, 92 tá aí, né? Foi esses dias atrás. Então, é uma coisa ainda que tá muito viva na memória das pessoas do país. Um negócio importante para se falar desse evento aí com a União Soviética é que isso serviu, né, para poder criar uma identidade nacional, uma sensação de que nós somos um país mesmo, eles são nossos inimigos e nós temos uma história e tal, né? Porque o Azerbaijão nunca foi um país, um reino especificamente, sempre eram muitos povos misturados, né, de várias regiões pequenininhas que virou uma coisa só criou uma identidade nacional azerbaijana mesmo, ali no começo, nos anos 1920, 1930, nessa época aí, que quando já estava sob o domínio soviético, né, que a União Soviética incentivou os caras a ter uma língua, a ter um alfabeto, a ter uma cultura própria e tal, né? Mas aí, de todo jeito, esse evento aí do Janeiro Negro foi importante para criação dessa identidade nacional, né? Hello, Brasil. Hello! Diz aí, é bom? Muito bom, pistache e morango. Miguel vai começar provando Meu Deus, cara, essa carne é muito temperada. Parece leite, na verdade, né? É ruim?